A Honda se preparou para a chegada do arquirrival novo Corolla, lançando um mês antes, em agosto, a linha 2020 do Civic. Mas será que essas mudanças são suficientes para colocar de volta o Civic aos holofotes? Mas antes de responder isso, se inscreva aqui no canal Os Especialistas e também acione o sininho para você receber sempre as notificações, tá bom? E a gente vai responder tudo e dar todo o review do novo Civic agora aqui em Os Especialistas. Pessoal, e para falar do novo Civic 2020, eu convido o Fernando Calmon, mestre, professor. Tudo bom, Fernando? Tudo legal com você? Tudo ótimo. Estamos aqui para mais uma avaliação para os especialistas, né? Exatamente. Civic 2020. Fernando, a gente sabe que uma das grandes rivalidades que existe no mundo automotivo é o Toyota Corolla e o Honda Civic, né? Isso. Parece que dessa vez o Corolla avançou, tá à frente, não é isso? É fato, né? Só que a Honda não ia deixar barato, né? Então fez o que ela podia para marcar o ano 2020, sabendo que tinha um adversário bastante forte pela frente, que inclusive rompeu com o design do passado, né? Diria até que o Corolla está bem mais próximo em linhas mais audaciosas do que o Civic, né? Foi até adiante do que o Civic, né? O carro tem um ciclo de vida de um produto, né? Então normalmente é de 8 anos, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. 7 a 8, 7 a 8 anos, né? E obviamente a Honda sabia da chegada do novo Corolla, por isso ela se antecipou um mês antes, no mês de agosto desse ano, e lançou a linha 2020 do Civic, né? Para tentar combater um pouco essa chegada do Corolla. O que mudou basicamente? Fez um para-choque mais bojudo, né? Fez os apliques aqui, cromados, né? Dá para ver aqui. Melhorou realmente o aspecto do carro. Atrás, a mesma coisa, nós vamos depois mostrar o para-choque traseiro. Ele tem um friso também na parte de baixo, para dar uma sensação de maior largura da carroceria, né? E foi um retoque superficial, mas suficiente para reconhecer que esse é o 2020, tanto olhando de frente como olhando de trás, né? Você acha que é o suficiente ou você acha que a Honda poderia ter avançado um pouquinho mais? Você acha que a pessoa bate o olho e fala, esse é um 2020? O problema é que ele está na metade da geração, né? Não dá para você mudar um carro completamente a cada 3, 4 anos, né? Então ele tem que completar o ciclo dele de 7 anos para ter uma nova carroceria. E era o que esse é o famoso necessário. facelift, né? A minha pergunta é um facelift tímido ou na medida? Não, um facelift tímido. Vamos dizer assim, né? Tá. Agora, esse carro é o topo de linha, né? É o carro com motor turbo. É o Touring, né? É o Touring, é o carro mais caro, que é o grande problema dele, que é a diferença de preço, né? Ele não é tão competitivo em preço. É um motor importado, é um turbo só a gasolina, não é um turbo flex, né? E esse é um ponto de desvantagem dele, porque ele é mais caro que o mais caro dos Corollas, né? Que é o carro híbrido flex com o acabamento Altis, né? Ele é ainda mais caro, então esse é um ponto fraco do Civic, né, nesse aspecto. As versões convencionais não, tem preços muito semelhantes, né? Mas esse daqui foge um pouco do padrão, né? Fernando, e externamente teve mais alguma mudança? Não, quer dizer, aqui lateralmente você tem apenas umas rodas novas, bonitas, rodas de 17 polegadas, 10 raios, né? E praticamente mais nenhuma mudança aqui na parte lateral. O carro tem teto solar. Nessa versão, né? Nessa versão, né? Topo de linha. E ele continua com essa silhueta que eu acho bem bonita, né? Essa caída do teto a partir da coluna B, né? Ele tem uma caída. E essa era uma diferenciação coupé, né? que ele tinha bem clara em relação ao Corolla.
E agora o Corolla chegou perto dele, né? Uhum. Agora, você veja aqui que o desenho do vidro traseiro é retangular, né? Não tem aquele desenho do Corolla novo, né? Porque ele é mais estreito aqui e alarga um pouco aqui embaixo. Sim. Né? Então ele optou pela solução mais convencional e tem essas lanternas aqui que tem fãs e tem outros que não gostam tanto, né? Eu já vi casos, inclusive, de gente que gostou tanto que já até fez uma solução caseira de unir. Fica uma peça gigantesca, né? Exatamente. Isso tem gosto para tudo. Tem gosto para tudo. Realmente o carro é inconfundível. Sim. É o único carro que você bate, bom, aquele ali é um Civic, né? Mas tem essas nuances aí, né? Que pode não agradar a todo mundo, né? É um carro com design, com personalidade, isso é fato, né? É verdade. Vamos entrar, mostrar lá o interior, Fernando? Vamos lá. Pessoal, aqui vocês vão ver que o ângulo de abertura da porta é realmente muito bom, facilita muito a entrada das pessoas no carro. Esse ângulo de abertura é bem maior do que o concorrente dele, que é o Corolla, né? E aqui você tem bom espaço, né, para as pernas, dá para esticar, colocar os pés por baixo do banco na frente. E o túnel central, esse é bem mais elevado do que o do Corolla, né? Isso precisou ser feito, porque o carro precisava melhorar a aerodinâmica, a altura dele total baixou, e aí, então não tinha jeito. O túnel realmente teve que ficar mais bojudo. Pelo menos tem as saídas de ar do ar-condicionado, aqui para o banco traseiro. Isso realmente é bom. E aqui por dentro o teto é todo preto, né? Nessa versão, na versão Touring, que é topo de linha. O teto solar também, bastante dimensionalmente bem grande, até um pouco maior do que os padrões usuais para teto solar, que eu acho realmente interessante. E você tem 4 alças de teto aqui para todos os passageiros nas janelas. Tem uma posição aqui menos desconfortável na hora que você entra, faz um jogo de cabeça um pouco menor em relação ao concorrente que é o Corolla, né? Que você tem que fazer um movimento de arco do seu pescoço maior. Isso daqui no Civic ficou uma solução intermediária, mas bastante aceitável para um sedã dessa categoria. Agora estamos aqui dentro da cabine, a bordo do Civic 2020. Touring. Fernando, mudanças aqui. Algumas pequenas mudanças, mas bem-vindas, né? A principal mudança é o carregamento por indução para telefones celulares, né? Que você coloca aí, obviamente que não são os telefones que são compatíveis com a tecnologia de carregamento por indução, não são todos, mas é bastante útil e conveniente você ter isso como opção. Inclusive porque você pode usar o cabo, que aliás esse é uma desvantagem que eu acho do Civic, né? Que a entrada USB fica muito escondida, ela fica por baixo desse console de túnel aqui, né? Então você precisa ficar adivinhando onde está aqui, você tem que ter iluminação. Não é muito visível, né? Não é visível, né? Você coloca a mão aqui, compensação, você pode deixar o cabo aqui, tem um lugarzinho para você deixar o cabo. Quando você precisar, tira aqui o telefone. Obviamente, se você vai colocar o carregamento para fazer o espelhamento, né? Aí você não usa mais o carregamento por indução, né? Então, a vantagem é que você pode colocar aqui o aparelho, por exemplo, aqui nesse vãozinho aqui, você tem um telefone do acompanhante, pode colocar aqui e carregar. E carregar também. E esse aqui também está sendo carregado. Mas de fato é algo muito bem-vindo, um equipamento caro, né? Que muitas vezes é encontrado só em carros até de categorias superiores. E a Honda, eu acho que de repente até por conta dessa
desse mau posicionamento da saída USB, ela pôs esse carregamento por indução aqui, né? Sempre lembrando que a Chevrolet surpreendeu que tem aqui no novo Onix tem carregamento por indução também. Tem. E é um carro de preço contido. Carro da faixa mais baixa, né? E ainda tem, quer dizer... E ainda tem 4G, né? Ainda tem 4G. Como Mas opção. o novo Onix é um papo para uma próxima avaliação. Aliás, ele vai ser um dos próximos carros que a gente vai pegar aqui os especialistas, né? E o resto aqui no painel não houve mudança. Segue o mesmo, né? Segue o mesmo. A central multimídia não é... Flutuante? Vamos dizer que ela é, né? Semi, né? Aqui tem ela não está embutida, ela está encaixada realmente no painel. Quer dizer, tem um vãozinho aqui. Tem um né? vãozinho aqui, ele não deixa de ser um flutuante, né? E alguns se queixam que ela não é muito intuitiva, mas eu não achei grande dificuldade, né? Quer dizer, não tem botões físicos, Sim. né? Mas não é tão difícil assim de você achar as funções, né? O menu está aqui, então você não tem... Ela é toda touch, né? Tudo touch mesmo, né? Ela não tá das melhores, mas também tá longe de ser das piores telas de sistema multimídia, né? E o restante, o painel continua, é um painel com vários recortes, o acabamento é bom, você tem um acabamento aqui em cima, um plástico emborrachado. Mas olhe bem, aqui você tem um acabamento macio, mas aqui, vamos dizer, desse chapéu aqui do quadro de instrumentos, é duro. É aquele plástico duro, né? Plástico duro, né? Então que para um carro dessa categoria, desse preço, o Touring, você já tem o concorrente, o próprio Corolla já tem toda essa parte aqui já é um plástico emborrachado, né? E aqui você tem depois o acabamento em couro, inclusive aqui nas portas. E aqui o que você até havia comentado, né? Que no Corolla ainda eles continuam com aquele tradicional freio de mão. E esse daqui é o sistema elétrico, né? Sistema elétrico. Chama de brake hold, né? Eu chamo de freio de imobilização elétrico, né? Tá? E aqui, por exemplo, também eu acho interessante o fato de você ter a maçaneta, né, pintada em uma cor diferente. Isso destaca, né? Destaca. Quando você está no escuro, é pintado de cinza prata. Em muitos carros é pintado de preto Você mesmo, tem né? isso também no volante. São pormenores que realmente agradam, né? Segue por aqui também, né? Isso. Tá bom. Chamariz. Vamos ver como é que anda o Touring? Vamos lá, vamos acelerar. Bora acelerar. Vem, acompanha a gente. Então estamos aqui ao volante do Civic Touring. Mecanicamente, o carro não sofreu alterações. Continua com um motor muito forte, de 173 cavalos. E com respostas ótimas, né? Como todo turbo, em baixas rotações. O câmbio é um CVT de 7 marchas. Simula 7 marchas, né? Simula 7 marchas, né? Uma coisa que sempre eu que guio um Civic gosto de elogiar é esse diâmetro do volante de direção. Desde a 8ª geração, né, Fernando? Isso. Desde a 8ª geração ele te dá essa sensação de esportividade. Esportividade. Você está dentro do cockpit, né, que eles falam. Exatamente. E o volante tem uma pegada muito boa. Concordo. Nessa geração agora, os bancos são elétricos, os bancos dianteiros, regulagem. Inclusive a regulagem lombar também é elétrica. A gente estava falando de essa questão de esportividade, né, que desde a 8ª geração o Civic trouxe, né, para os sedãs médios. Você acha que nessa 10ª geração o carro cresceu muito, né? Você acha que ele manteve de fato aquela pegada esportiva gostosa de dirigir da 8ª e da 9ª, mais ou menos? Ou você acha que ele está um pouco mais comportado, digamos assim? Não, eu acho que essa característica do Civic de ter uma sensação mais esportiva, as respostas de volante, suspensão, isso foi sempre um ponto alto do carro e isso se mantém constante ao longo dessa geração atual. Eu aprecio isso no carro, né? Ele nitidamente superou o Corolla. Agora a coisa complicou um pouco, né? Porque o Corolla avançou muito, né?
O Civic já tinha suspensão independente atrás, e agora o Corolla também tem. Trouxe Então, também, né? Ou seja, as desvantagens que o Corolla tinha foram anuladas, É verdade, é. mas em compensação o Corolla até avançou em alguns outros pontos, né? Como a própria transmissão, né? Que a gente diz que é a melhor transmissão. Um outro Você vê tudo no carro. detalhe importante, né? É que o Civic tem uma câmera ligada ao retrovisor do lado direito. Toda vez que você dá o comando de direção, de pisca, né, para o lado direito, ele começa a iluminar aqui na tela multimídia. Ele passa o que está a tua visão externa para cá. Isso como segurança ativa é fantástico, né? Acho que a Honda, como o maior fabricante mundial de motocicleta, deve ter pensado nisso, né? A motocicleta é um veículo mais estreito, um veículo que é mais difícil de você localizar no meio do trânsito, né? Então, eles juntaram o útil ao agradável, né? Vamos fazer isso. Lembrando que essa câmera só está presente nessa versão topo de linha Touring, né? E aí, até falando dessa versão também, é difícil a gente não falar de Civic, não falar de Corolla e vice-versa, né? Nessa versão topo de linha, a Honda optou por um motor turbo, né? Um motor a combustão turbo. Enquanto a Toyota foi com o Corolla por uma opção híbrida, né? O hybrid, né? O que essas diferenças dizem em relação ao carro, a proposta do carro? A proposta do hybrid é bem diferente dessa, né? Porque o Corolla Hybrid tem menos potência, bem menos, né? Na faixa de 122 cavalos, e esse tem mais de 170, né? Então, só que as escolas foram diferentes. Exato, aqui você né? conseguiu a potência com turbo, né? Com a cilindrada menor, mas com o turbo você tem um torque praticamente igual ou até maior do que o motor aspirado, de aspiração natural do Corolla, né? Eles são, em termos de desempenho, são muito parecidos. Agora, a resposta ao acelerador é um pouco melhor no Civic, mas como ele tem 2 marchas a menos, então fica, a sensação é praticamente a mesma. Ele tem um torque atuando mais cedo, né, porque é uma característica dos motores turbo, mas em compensação ele tem 2 marchas a menos, mas 3 marchas a menos. 3 tem marchas, 7 e o Corolla tem 10. Aqui a primeira marcha é uma marcha só de arrancada, né? É um complemento à caixa CVT convencional, né? Mas eu ainda acho, em termos de precisão de direção, firmeza de suspensão, o Civic é um pouquinho mais firme em relação ao Corolla. Mas na relação conforto, estabilidade, o Corolla, pela primeira vez... Agora, né? Deu uma... Concordo com você. Um pouquinho melhor. Acima, né? Acima. Eu concordo, eu acho que o Civic é mais firme. Ele é um carro de características em curvas e... Tradicionalmente, rodagem, né? Tradicionalmente. Um pouco mais esportivo. Sim. Né? Sempre comparando ao seu principal rival. O Corolla, o Civic sempre teve uma pegada mais esportiva, enquanto, digamos, o Corolla privilegiava o conforto, né? Concordo, também acho que segue isso, mas cada vez eles estão mais próximos, né? Hoje os aqui, dois carros, né? Hoje Tanto... aqui é duro, hein? Você saber qual dos dois é melhor, né? Em termos de dirigibilidade, comportamento em curvas, do jeito que ele enfrenta a buraqueira. São carros muito... Eu afirmaria que o Corolla próximo. É um pouquinho melhor mesmo, viu? Depois que você anda... Essa atual geração, né? Essa atual geração, que é completamente diferente da geração anterior. Realmente a Toyota tinha rompido com todos os parâmetros anteriores, né? Como a gente disse, só para finalizar, como a gente disse, né? Esse carro está no meio do ciclo, né, de desenvolvimento, é um carro de 4 anos atrás, né? 3, 4 anos atrás, e o Corolla trouxe tudo de novo, tudo que há de mais moderno, né? Então, eu concordo com o Fernando que no atual patamar aqui em 2019, esse novo Corolla está um pouquinho acima
em relação ao Civic, mas são dois carros muito parelhos, né? E o rodar aqui, o carro se mostra suave, o conforto a bordo é muito bom, né? Suave, ele é suave, mas ele não abandonou sua característica principal, que foi de firmeza, né? Ele não é aquele carro que tem suspensão macia demais, que às vezes você andando da cidade até passa, mas você vai fazer uma viagem longa, começa a cansar, né? Uhum. Então ele sempre teve um ajuste de suspensão mais para firme do que para macio. Certo. Isso não mudou nessa geração. Segue com isso, né? Com esse Segue padrão. com esse padrão. Que é característica do carro, né? Que eu considero que, inclusive, para as nossas condições, muito boas, né? Uhum. O Brasil tem longas distâncias a percorrer em estrada, então se você tem um carro excessivamente macio, acaba cansando um pouco, né? Também, claro, depende de acerto dos bancos, ele tem, se tem mais firmeza, menos firmeza, se te dá mais apoio lateral ou não. E nesse caso aqui, o banco do Civic ainda continua sendo a melhor relação entre firmeza e conforto. E agora então com o ajuste lombar elétrico ficou perfeito. Muito bem. Basicamente é isso, né? Um carro que tem o seu ciclo de vida, está no meio dele. Mas ainda é um carro muito competitivo. É muito competitivo, né? Vale a pena, se você está pensando em sedã médio, vale a pena fazer um test drive, conhecer o Civic, porque sem dúvida é um carro com muitos atributos e um carro muito moderno ainda hoje em dia. Bem, pessoal, agora é o momento das nossas notas em relação ao Civic Touring 2020. Nota do Fernando Calmon de conjunto mecânico. 9. Nota minha, 8,5. Nota do Fernando Calmon em relação a design. 8,5. Nota minha em relação ao design, 8,5. Nota Fernando Calmon em relação à tecnologia. Daria 8. Minha nota em relação à tecnologia também é 8. Nota Fernando Calmon em relação à segurança. 7. Jura mesmo com a câmera? Sim, porque ele não tem um AEB, nem tem lateral, cara. Nem tem a manutenção de faixa que o outro tem, né, cara? Entendendo? Por isso que eu rebaixei a nota dele. A nota dele para segurança é 7, a minha é 7,5. Tá. E em relação a preço? 6,5. Muito caro, né? A minha nota eu vou ser um pouco melhor, eu vou dar 7. Bem, pessoal, isso daqui foi a avaliação do Honda Civic Touring 2020. Mas antes do Fernando e eu nos pedirmos, a gente vai deixar uma sugestão, uma dica para vocês. Se inscreva aqui no canal, coloque aqui o sininho para você receber as notificações e ficar sempre atualizado das novidades dos especialistas. Combinado? Fernando? Gente, valeu. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Não perca os próximos episódios dos especialistas.